agradecer a Rinha Riot, que nos felicitaram ontem, mim, Herói Sheila Boladão, pelos nossos 44 anos de matrimônio. Para o Rechel, né? Ela, mas é óbvio, né? Ela me suportando esses 44 anos não foi fácil, não é fácil não. Né? Eu creio que é assim, não sei, na minha concepção, no meu entendimento, né? Eu creio que é mais difícil a esposa, né? Suportar a esposa do que o esposo a esposa. Eu não sei, né? Porque mesmo que você seja uma pessoa tranquila, né? Nunca dá 100% como ela quer que nós estejamos, né? Os que são casados aqui sabem disso, né? Então, por melhor que você faça, né? Por mais que você faça, você sempre deixa a desejar, né? Então, são 44 anos dessa convivência que o Senhor nos uniu de uma maneira assim bastante diferente e inusitada, né? Porque nós somos conhecidos e nos conhecemos e em menos de 2 anos nós nos casamos, né? Do noivado e casamento. E tem sido abençoado os nossos 3 filhos, e agora com o 5º neto já chegou, e o 6º já está já quase às portas, né? Para chegar. Né? E ontem foi muito bom o nosso evento Shabbat, lá em casa, né? Com toda a família, e, inclusive os genros e a nora, né? Foi muito legal, muito abençoador. Hashem proporciona esse convívio, e eu fico analisando como pode pessoas nos dias de hoje que estudam, fazem faculdades e concorrem para um emprego melhor para eles, e uma grande maioria nos dias de hoje esperam para casar um pouco mais tarde, os que casam, né? Alguns se juntam, mas esperam bastante para constituírem uma família. Para nós, que posso dizer que somos da antiga, né? Eu me casei com 21 anos e a Sheila com 18. Na época, os pais dela tiveram que assinar para autorizar o casamento. Então, eram tempos diferentes em que os jovens já tinham em mente, eu não tinha, eu confesso a vocês que eu não tinha em mente me casar novo, porque eu era muito envolvido com a obra, com o evangelismo, e a minha mente era só para isso. Mas aprova o Senhor trazer a Sheila de outros cantos, né, que não era da congregação, né, para que viesse e ali cresce em Yeshua, ali recebesse Yeshua, ou Jesus, né, na época. E ali também não eram os planos dela, mas o Eterno, ele fizera os seus planos se concretizassem, que não eram meus, nem os dela, mas a chance por nos juntar e assim receber a sua brachá, a sua bênção, e daí sair essa família. Então, eu vendo, ela teve a bondade de arrumar uma mesa bonita, depois a gente já botou no grupo, quando vai botar no grupo, a mesa bonita, eu nem esperava também aquilo, né? Então, assim, foi um prazer de arrumar aquela mesa bonita. Os filhos, quando chegaram, ficaram assim impactados, né? Eu sou tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E eu parei assim, certo momento, para pensar exatamente nisso. Como ainda existem pessoas que fazem pouco caso de família.
Eu vi um rabino, filho de um rabino amigo, dizendo que o homem não foi feito para ficar só. A Bíblia fala sobre isso, Bereshit fala sobre isso, né? Não é bom que o homem esteja só. Hashem falou. Então, eu não posso entender como muitos jovens de hoje, até pessoas que não são nem mais jovens, né? Não, eu vou casar mais tarde. O cara já está passando, né, dos 40, já está nos 40, já quase chegando aos 50 e não casa. E vice-versa. A família é de Hashem. A família é de Deus. Esses são princípios bíblicos e judaicos. Então, é algo que é brachá, é bênção. Família é bênção. A minha família é muito complicada. Dê glória a Deus, porque você tem uma família. Exalte o Senhor, porque você tem uma família. Glorifique o Senhor, olhe por ela. Se ela não está em consonância com a vontade do Senhor, e você é servo de Deus, olhe o Senhor, para que ela possa entrar dentro dessa visão de Hashem. E assim eles venham entender o propósito de Hashem de ter nos criado. Deus, Hashem, não criou o homem para ficar só. Não é bom que o homem esteja só. Então é muito importante isso, né? E eu quero tocar a lá. Muito obrigado, Zahim, que ali nos felicitou, né? Louvado seja o nome do Eterno. Parashá Balak, uma parashá que eu gosto sempre de falar dela, ou no meu xará, em Pirrais, né? Que será o próximo. E eu orei ao Senhor e decidi então não trazer o show de Pirrais na semana que vem, e sim de Balak. Essa parasha fala de um rei muito poderoso. Essa parasha fala de um rei muito inteligente. Porque o que se teve na história de monarcas, de reis, que não foram muito inteligentes. Esse rei, nós podemos afirmar que ele era poderoso, tinha um império poderoso e era um rei, um Melech muito inteligente. Nós sabemos que na história que as guerras elas se fizeram com 100 homens, 200 homens? Não. Sempre com milhares de homens. Então, aquele país, aquele governo que tinha uma maior quantidade de exército, de militares, era um país, era um governo poderoso, forte. Porque as batalhas se ganhavam através da quantidade de homens para vencer as suas guerras. E esse reino era um reino poderoso, e esse rei era um rei inteligente. Ele ouviu falar daquele povo que saiu escravo do Mitzrayim, do Egito. Ele ouvia falar que aquele povo, quando chegou no deserto, já chegando a Canaã, havia exterminado alguns povos que já existiam, que também eram poderosos aí em Canaã. E ele pensou consigo mesmo e disse: eu sou poderoso, mas esse povo
é muito grande. Esse povo vencera a ele, os meus vizinhos aqui, mesmo sendo poderoso e tendo uma quantidade de homens para lutarem. Eu não sei se nós venceremos. Esse foi o pensamento de Balaque. Então ele foi inteligente. Uma inteligência que muitos usam, que nem ele, para o mal. Apesar de ser uma pessoa que certificou que não adianta eu ir com força, eu tenho que ter uma coisa a mais para mim poder vencer esse povo. Vamos lá ler. Está escrito lá em Pedro de Barra 22, o início dele. Viu, pois, Balaque. Eu vou ler o verso primeiro, que fora da promoção passada. Depois partiram os reis de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Iardeno, do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe tremeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos inimigos de Israel. O povo de Deus é um povo que tem a melhor arma contra o mal, contra o inimigo. O povo de Deus detém algo que os outros povos não têm, gente. Por mais material bélico que cada país possa ter à sua disposição, não tem. Não é comparado ao povo de Hashem, ao povo de Deus. Por quê? Porque tem Hashem. Eu vi essa semana na internet uma irmã falando sobre o seu povo e falando sobre essa paraxá, comentando alguma coisa sobre essa paraxá. E ela não disse exatamente sobre a paraxá, mas como estava na semana, né, da paraxá, eu senti que ela estava se referindo à paraxá. Ela disse assim: gente, muitos não entendem porque Israel existe até hoje. Muitos povos, ou quantos povos que existiram na época bíblica, que não existem mais. E que Israel acabara com esses povos. Será que não dá para perceber o porquê disso? É porque Israel, nosso povo, tem um Deus tremendo e poderoso. Ela não é Israel, mas ela falou uma grande verdade. Aquele que tem Deus na sua vida, o Deus, eu lembro bem hoje Rafael, né, quando era o nosso moreiro, quando era o nosso professor da escola sabática, ele sempre comentava, né? Quando cumprimentava, alguém cumprimentava, e dizia para ele: vá com Deus. Aí ele perguntava, né? Que Deus você está se referindo? Se for ao Deus de Israel, amém, amém. Eu vou. Agora, se for com outro Deus, eu não vou, muito obrigado, eu posso ficar com ele. Você lembra que ele dizia isso? Mas é verdade. Então, se nós temos e cremos no Adonai Errá, no único Deus, que só tem Deus, não existe outros deuses, não existe plural para se referir de Deus.
Só existe um Deus. É esse Deus que nos guarda. É esse Deus que faz com que somos fortes, sejamos fortes. É esse Deus que nos cura. E Balaque estava angustiado, porque ele vira que se aproximava do seu país o povo hebreu, que estava ali vencendo todos os seus inimigos. E ele entendeu. Ele disse: por mais material bélico que eu tenha, por mais quantidade de homens que eu tenha para batalhar contra esse povo, eu preciso me acertar de que eu vou vencer. Então preste bem atenção. O inimigo, ele pode tentar o que for contra as nossas vidas. Ele pode fazer o que ele quiser. Pode fazer uma culpa, pode fazer, sei lá, uma mentira, pode fazer o que quiser. Se temos o agolar errado e estamos obedecendo essa palavra que nos é ensinada, que nós estudamos, que nós nos alimentamos espiritualmente e somos fortalecidos por ela, não tem nada disso que possa chegar e nos atingir. Amém ou não amém? Amém. Porque eu vou temer estas coisas e não vou temer a Hashem? Se eu tenho Hashem, eu devo temer sim a Hashem, porque Ele é o único que pode fazer com que nós percamos a nossa salvação. Ele é o único que pode, fazer com que não haja da nossa parte arrependimento e nós irmos sem escala não para o Olam, mas para o inferno. Esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. E esse homem, este rei, este grande rei, porque ele foi um grande rei, tem que ser admirado porque ele era inteligente. Ele disse: olha, não vou vencer esse povo não, eu preciso tomar uma atitude. Aí vamos ler logo nos versos seguintes. Pelo que Moabe disse aos seus anciãos, os medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, falando do povo de Israel, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Bilam, filho de Peor, a Petor, que está junto ao rio, na Eretz dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saíra do Mitzrayim, do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Bem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Veja a solução inteligente de Balaque. Vou chamar um Navi, um profeta, que sei que quando ele abençoa, é abençoado. Mas quando ele amaldiçoa, as pessoas são amaldiçoadas. Ele tinha uma fama
o detalhe é que esse Davi, que esse profeta, ele não pertencia ao povo de Israel. Ele pertencia a Pedor, uma terra pagã, como todas as demais terras de volta de Israel em Canaã. E ele disse: olha, vou mandar presentes, vou dar tudo que você quiser, para que você amaldiçoe esta nação, este povo, porque muito fortes eles são. Quando nós estamos caminhando na presença de Hashem e temos a certeza de que o nosso Adonai Erra é conosco, os nossos inimigos veem uma força em nós. É verdade que muitas das vezes eles procuram fazer até chacota de nós, a maioria das vezes. Mas eles reconhecem que há algo diferente em nós. Do lugar que você chega, ou quando uma pessoa chega onde você está, você é notado diferente das demais pessoas, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, porque somos diferentes, porque nós tememos a Hashem, nós tememos ao único Deus, nós sabemos o que Ele quer para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso país. Nós temos esse entendimento. Então nós somos vistos muitas das vezes como diferentes deles, e não somos, graças a Hashem. Porque Kadosh Baruch Hu, o Espírito de Deus, habita em nós. Nós somos seu templo. Não existe mais um templo físico em Israel, apesar de estar sendo preparado o terceiro templo, que estará sendo construído, porque a profecia assim fala, e assim o Eterno determinara, vai se fazer isso. Mas somos hoje o templo do Senhor. O seu Espírito habita em nós. Então, somos aqueles e aquelas que detêm a devorar o poder de Deus nas nossas vidas. Não deixamos de sermos seres humanos. Sentimos dor, tristeza, nos aborrecemos. Às vezes ficamos até em certas dificuldades que chegam até mexer com o nosso psíquico, porque somos seres humanos. Mas a diferença de nós, de uma pessoa que tem as mesmas reações, os mesmos problemas, são diferentes. Porque elas se desesperam, nós não. Nós esperamos em quem, irmãos? Nós esperamos no Senhor. Porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa bandeira. Ele nos conhece. Ontem aconteceu algo, não vou contar aqui, mas pouco à frente, recebi uma grande notícia para a nossa congregação. Um reconhecimento para a nossa congregação. Os Ahinayot talvez não imagina a alegria de ter recebido esse e-mail, de ter recebido essa notícia, essa boa notícia. Um reconhecimento. Isso é tão difícil, né, irmãos? Você ser reconhecido é muito difícil. E fomos reconhecidos por uma instituição que depois, mais à frente, nós estaremos falando sobre isso oportunamente.
nos conhecem. As pessoas que nos indicaram nos conhecem há 20 anos. São pessoas sérias, são rabinos, e que nós os respeitamos e somos respeitados por eles. Eu fico feliz, nossa, essa família ficou maravilhosa. Boa notícia que nós lemos ontem, né? Obviamente, depois que já comemoramos os nossos 44 anos, eu não sei porque é 45. É boa desse mesmo? É também? Carbonato. Que trem é esse, né? Essa é uma pedra, né? Parece a pedra. Alegria. É tão bom você ser reconhecido, né? Você está bem, aí de repente você recebe uma boa notícia. Existe uma diferenciação daqueles que não servem a Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que temem a Deus, daqueles que não temem a Deus, daqueles que obedecem a Hashem, daqueles que não obedecem a Hashem. Meus amigos e outros, nós precisamos de uma vez só entendermos que não devemos viver uma vida, e eu tenho falado muito isso nesses 20 e tantos anos aqui, de religiosidade. Deus não se importa com religiosos. Deus atende aqueles que são tementes a Ele, aqueles que são sinceros de Kavaná, de sinceridade do profundo do coração. Quando nós realizamos uma abordagem, como acabamos ainda agora de realizarmos o Shaharit Shabbat, um serviço da Torá, é uma abordagem, é um serviço. E nós o fazemos de todo o coração, de Kavaná, é aceito por Hashem. Não adianta fazê-lo retoricamente, religiosamente, mecanicamente. Não vai passar do céu do tempo. Não passa do tempo. As nossas tefilot, as nossas orações, elas têm que ser com sinceridade. Não podem ser tão somente como temporeba, rezas, mas com sinceridade. Porque senão não passa do tempo. Tem que ser da sua alma, do seu rua, para o eterno, para que chegue ao trono da graça. Portanto, somos reconhecidos por aqueles que estão caminhando para a presença de Hashem. Tenha isso na sua mente, porque o seu testemunho, o meu testemunho, ele é muito forte. Quando as pessoas veem Hashem em nós. E Yeshua veio para isso, para afirmar de que Hashem, o Pai, tem que ser visto no Filho. Se somos filhos de Hashem, Hashem tem que ser visto em nós. Yeshua tem que ser visto em nós, nas nossas atitudes, no nosso caminhar diário, no nosso agir, no nosso olhar. Nós sabemos que os olhos é a janela da nossa alma. Quantas pessoas dizem assim: olha, eu vi uma pessoa e deparei com uma pessoa, ela olhou dentro dos meus olhos, eu não gostei daquele olhar, não, era um olhar diabólico. Já aconteceu isso com você? Os olhos são a janela da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Como as pessoas estão nos vendo?
a nossa janela, o nosso espírito. Como estamos sendo vistos? Eu chamo Balaque era um rei inteligente. E ele sabia que ele jamais poderia vencer aquele povo por causa dos seus feitos, que para ele eram feitos sobrenaturais. Presta bem atenção no que eu acabei de falar. As pessoas que, algumas que nos olham, e muitas das vezes sentem ciúmes de nós. Já aconteceu isso com você? Você sabe que você não tem nada assim de valioso que seja para as pessoas, mas que as pessoas acham alguma coisa em você que causa nelas inveja. Pode ser família, pode ser o amor da família, e que eles talvez não tenham família, nem muito menos amor entre eles. Pode ser um cargo que você tenha, uma função que você tenha, e que seja uma função comum, mas as pessoas têm inveja porque você tem essa função. E acham que você é uma ameaça para ela, assim que vira Balaque para o povo de Israel, para o grande exército de Israel. Ele não vira com bons olhos esse povo. Poxa, eu sou poderoso, mas eu vou me alinhar, eu vou respeitar esse povo porque ele é grande, é poderoso. Não, ele estava preocupado que aquele povo era grande, poderoso e poderia vencê-lo, assim como venceram os outros. Só que não foi Israel que começou as brigas e as guerras, foram exatamente aqueles povos. E era o que ele queria fazer, só de uma forma diferente, para que ele obtesse o quê? Sucesso. Vamos continuar a leitura. Verso 6. Ele enviara, no verso 5. Este enviara mensageiros a Bilam, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saíram do Egito, eis que cobre a face da terra, e para estar defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Bilam e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: pensai, aqui está esta noite,
Passai aqui, digo, esta noite, e vos trarei a resposta como o Eterno me falar. Então, os príncipes dos midianitas ficaram com Bilão. Esse profeta, esse Navi, como eu disse, não era Yahudi. Não era. Não era judeu. Ele era um profeta pagão. Profeta pagão. Sim. Como pode isso? Ele era um profeta pagão. Inclusive, a terra de Pedro ficava junto ao rio Eufrates, né? Que ficava próximo a Harã. Quem nasceu em Harã? Abraão, ainda não era. Abraão, que também era pagão. Uma terra pagã. Ele nasceu numa terra pagã. O pai dele fazia imagens, vendia imagens, mas ele não era pagão. Ele não tinha esse entendimento de ser idólatra. Por isso que Deus o chamaram no meio do povo pagão. Então, Bilão era um profeta, era um Navi, ponto e vírgula. Interessante. Deus falava comigo. Eu vi essa semana uma mensagem de um rabi que conhecemos bem. E ele falava sobre a conversão de Bilão. Conversão de Bilão. Rachando. Mas ele era um Davi pagão. Mas ele se converteu. Ele se converteu em dado momento. Qual foi esse momento? Foi o momento que Hashem falava com ele, e ele ouvia Hashem. Ele reconhecia que Hashem era Hashem. E ele dissera para aqueles príncipes que foram enviados por Balac que ele iria fazer o que Hashem falasse com ele. Ele só diria o que Hashem dissesse para ele. E ele foi. Teve aquele momento, né, que Hashem disse primeiramente que não era para ir. Né, eles foram embora, depois voltaram, com mais presentes ainda. Aí o olho dele, cresceu, que não eram poucos os presentes. Mas ele era Davi, ele era profeta, e Deus falou com ele. Ponto e vírgula. E ele se colocou e disse para aqueles príncipes: eu vou, mas só falarei aquilo que Hashem me disser para falar. E ele foi com o rei, e o rei foi com ele para tentar amaldiçoar o povo a primeira vez. E o que aconteceu? Ele abençoou o povo de Israel. E como é que ficou o rei? Que o contrataram aborrecidíssimo. Eu não sei como é que ele mandou matá-lo. Achando que não permitiu. Não, eu não disse para você que eu só ia falar aquilo que Deus dissesse para falar. Ele foi abençoado. Aí ele foi assim: não é possível. Vamos aqui no monte. E de lá de cima você vai amaldiçoar este povo. E eu vou vencer esse povo. Isso está nos versículos mais à frente. Eu vou ler. Está difícil para mim ler também. Enfim, quando ele chegou ali naquele monte, que ele
olhou para o deserto. Ontem eu comentei lá em casa. O que nós temos aprendido sobre o deserto? O que é o deserto? Lugar para aprender. Local? Um lugar para aprender. Local para aprender. Mas o deserto também quer dizer o quê? Tratamento. 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 O que mais? Hã? Local de dificuldades. O povo não passou dificuldades? Aspas. Passou. A gente passa dificuldades no deserto. Eu estou passando no deserto hoje. Olhe por mim. O pastor, olhe por mim. Está passando no deserto. Só que nesta hora em que Bilã olhou para o deserto, ele disse palavras de brachá, ou de brachot. Ele abençoou ao povo, olhando para o deserto. Presta bem atenção. Quando ele olha para o deserto e abençoa, ao invés de amaldiçoar, quem é que foi, ou o que foi, melhor dizendo, estabelecido no deserto? A Torá, irmãos. Esqueceu disso? Não foi lá no deserto, lá no monte? Monte Sião. Ele olha para o deserto e abençoa o povo de Israel, porque foi dali que saíra a Torá. Ali Hashem estabelecera a sua Divar Elohim, a sua palavra. E esse rei falar, ficara mais nada. Isso não é possível, não é possível. Eu te contrato para você amaldiçoar, e você está sempre abençoando esse povo. Moral da história, meus irmãos, ou da mensagem, muito importante isso. Moral dessa mensagem: o navio que Hashem falava. Hashem fala com quem Ele quer. Hashem usa a quem Ele quer. Porém, se a pessoa a qual Hashem usara for uma pessoa sincera diante dele, for uma pessoa que o reconhece como Adonai Echad, como o único Deus, que reconhece ao seu Filho, o primogênito de toda a criação, como Salvador, como Mashiach. Hashem tem prazer em quê, irmãos? Em conceder o desejo do seu coração. Você pode estar passando o que você quiser, a dificuldade que for, mas você tem temor a este Hashem, a esse Adonai Echad. Você o reconhece como o único Deus. Você tem certeza da sua salvação em Yeshua, e tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. E Yeshua disse assim: creia em mim e também no meu Pai, e vocês não vão passar dificuldade nenhuma. Ele falou isso? Mas ele falou também assim: eu os separei para serem ricos financeiramente. Vocês não foram separados para serem pobres, como muitos aí, ou algumas casas anunciam de púlpito, né? De que eles não nasceram para serem pobres, nasceram para sofrer. Então eles têm que dar tudo que eles têm para que possam ser bem-aventurados. Ninguém sabe, né? O que eu estou falando.
Meus amados, Hashem conhece o intento do meu coração, do teu coração. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das minhas e das tuas necessidades, por mais difícil que esteja a sua vida. Olha só, meus amados. O povo de Israel não tinha nem ciência de que Balaque estava ali intentando contra eles. Tinha? Não tem nenhum comentário com relação a isso. Não tinha. Então presta bem atenção. Aqueles que se intitulam nossos inimigos, aqueles que estão incomodados comigo e com você, pelo fato de nós servirmos ao Adonai Echad, que estão tramando contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, se preocupe não. Você não toma nem conhecimento disso, muitas das vezes. Porque Hashem está tratando com cada um deles, meus irmãos. Hashem trata com cada um deles, como trata conosco. Agora, a verdade é que não podemos estar, digamos assim, travestidos de uma fé mentirosa, travestidos de uma indumentária física e até espiritual, para mostrar que somos quem é. Não precisa querer mostrar nada, porque através, como eu disse, através das suas ações, das nossas ações, através da nossa fala, através do nosso olhar, nós seremos identificados como servos e servas de Hashem, como aqueles que servem ao Adonai. Não se preocupe com isso. E Pilato vira que tudo que ele tentava fazer para amaldiçoar, até o presente momento, não havia acontecido o que o rei Balaque pretendia que acontecesse. Lamentavelmente, na paraxá da semana que vem, quem trouxer a paraxá vai trazer a alusão de que ele conseguiu o seu intento, mas não foi através de maldição. Presta bem atenção. Nós podemos ser servos de Hashem, servos de Hashem. Nós podemos estar com nossos nomes escritos no livro da vida. Nós podemos ser muito abençoados por Hashem. Mas o inimigo continua tentando contra as nossas vidas. E se nós não estivermos fortalecidos com esta palavra, se nós não estivermos fortalecidos com os malachim, com os anjos do Senhor, que cuidam de nós, de cada um de nós, e se nós não perseverarmos, nós poderemos cair, irmãos, até, se possível, perder a nossa imunidade, a nossa fé. E, perdendo a fé, o que nós perdemos? A salvação. Então, repito novamente, de novo, mais uma vez. Não adianta estarmos travestidos de uma pseudo-fé religiosa, se dentro de nós não há sinceridade, se dentro de nós não compreendemos essa palavra na sua íntegra, se
se dentro de nós não temos um temor a esse Deus único e verdadeiro, se vivemos uma fachada, somente uma fachada, nada de bom irá nos acontecer. Nada de bom. Poderá ser até maravilhoso, aspas, esteja acontecendo, mas não é verdadeiro. E você, no fundo, você sabe que não é. Ninguém precisa te dizer. Balaque tinha ódio, tinha ciúmes, tinha temor do povo de Israel. E é o que os nossos inimigos têm, os mesmos sentimentos que os nossos inimigos têm de você, que é servo e servo de Deus. Bilã, com certeza, não podia entender como ele não podia amaldiçoar aquele povo. O seu íntimo. Porque quando ele ia falar para amaldiçoar, ele fazia o contrário. O que o amado e querido Gabi falaram no seu estudo, eu entendi. Ele se converteu ao Senhor porque ele sabia que era Deus. Ele ouvia Rachel. Preste bem atenção, a palavra de Deus está relatada que ele não falou para aqueles príncipes que foram enviados, mensageiros do rei, que ele estaria amaldiçoando aquele povo em nome do Deus tal. A Bíblia não fala sobre isso. Mas ele disse que ele até iria, mas ele só falaria o que Hashem, o que Deus falasse para ele fazer. Ele não era um Deus pagão, ele não era um profeta pagão, era. Mas ele era temente a Deus, ele conhecia Deus. Quando as pessoas conhecem a Deus e não temem a Deus, quando as pessoas, Hashem fala com ela e ela não obedece a Deus, então não adianta você dizer para mim que Deus fala contigo, mas se você não é obediente a Ele, você não, ou verdadeiramente, não o conhece. Porque se você o conhecesse como o Bilã deveria conhecer a Rachel, ele sabia do que poderia acontecer com ele. Não, porque Deus é um Deus carrasco, não. Presta bem atenção, para pensar um pouco. Vou usar uma palavra forte. Esse carinha, ele não era do povo de Israel. Ele não era um navio do povo de Israel. Ele não era um navio escolhido por Deus para ser um navio, um profeta do povo de Israel. Ele era navio de outra terra, uma terra pagã. Mas Deus falou com ele. Olha. Então é para a gente parar e pensar que também acontece isso em nossas congregações, que Deus fala também com todo mundo. Agora, nem todo mundo tem temor a Deus. Nem todo mundo obedece a Deus verdadeiramente. Pode ter carteirinha, pode ter o certificado de batismo lá, colocado no quadro, lá na sala, no seu escritório. É bonito, eu gosto disso. Você vai lá no gabinete, tem uns quadrinhos lá, eu até vou dar mais. Só não ter mais porque ela não fechou. É bonito isso. Mas não adianta nada. Se eu, por dentro de mim, no meu interior, e eu sei, presta bem atenção, quem é o nosso melhor advogado? Somos nós. Você nunca vai levantar um
consciência é de cada um. Amém? Mas preste atenção. Eu, individualmente, preciso separar na tua vida. E você precisa separar na minha vida. Pensa. Eu não posso ser tropeço na sua vida, nem você na minha. Nós temos que ser bênção para todos na vida dos nossos amigos e outros e dos nossos semelhantes, como um todo. Yeshua fala que nós devemos amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo, irmãos? É só a sua família? É só quem pertence à sua família? É só os amigos de outros que pertencem à congregação local? Os outros não são? E as pessoas que você encontra na rua não são? São seus semelhantes. Então, Yeshua fala: amai-nos uns aos outros. Independente de quem elas sejam. E outra coisa, ele nos fala que amar a quem nós gostamos é fácil. Agora, amar a quem não gostam da gente é difícil. Como Deus me diz. Mas ele mandou. Ele mandou porque sabe que nós podemos nele fazermos isso. Amar uma pessoa que você não conhece, amar uma pessoa que todo mundo fala mal dela, amar uma pessoa que talvez seja até muitas das vezes inoportuna, mas Hashem nos dá esse amor que não é nosso, vem de Hashem para amar a outra pessoa. A dívida que eu tenho e que nós devemos ter é o amor de Hashem quando nos fala com os outros. É o que ele nos diz, é o que ele nos ensina. Bilão foi feliz no momento e infeliz no outro. Nós que servimos a Hashem precisamos entender que se nós temos a consciência e nós proclamamos isto, de que Hashem age em mim, de que Hashem age na minha vida. Não sou perfeito, não somos perfeitos, mas Yeshua diz: sede perfeitos como o vosso Pai o é. Como é que posso ser comparado com o Pai ou mesmo com Yeshua? Que ele nos diz que ele é perfeito e nós devemos ser também perfeitos. Aí quem vai dizer é a consciência de cada um de nós, é o temor que nós temos por Hashem, é a sabedoria da palavra de Deus nas nossas vidas. Bilão poderia ser bem-aventurado, mas ele não foi. Ele foi um momento, mas depois ele perdeu essa bem-aventurança. E eu espero, meus irmãos, que todos nós sejamos bem-aventurados e que não percamos essa bem-aventurança, porque Hashem fala: eu ouço se eu quiser. Uma recomendação: ouça o Senhor, ouça a voz de Deus no seu coração, na sua vida, através da sua palavra, através daqueles que Hashem tem colocado para te orientar dentro da palavra de Hashem, porque isso é para dar, isso é bênção. E nós, como já disse, devemos ser bênçãos para outras pessoas, para nós e nós para todos. Que nós sejamos obedientes dentro dessa palavra e não sejamos, digamos assim, abençoados, aspas, temporariamente, como Bilão fora.
como Bilhão ouvia a voz de Rachel, mas dado momento ele ouviu mais do seu bolso e os seus olhos cresceram e ele acabou indo para outro lugar, que com certeza não é o Ornavá. Mas já viste Radachá. A Bíblia fala, a Hebreus, com outra passagem também, que eu me lembro agora, que fala sobre Bilhão, que nós poderemos ser o quê? Não, muitos têm usado de doutrina de Balaão ou de Bilhão em nossas congregações lá no Brasil. Estão com doutrinas de Bilhão e Balaão, olhando só as coisas materiais desta vida, as quais nós não levaremos para o Ornavá, para o mundo novo. Que a gente possa nos abençoar essa palavra, esse pequeno juro, essa pequena palavra que nos deu nesta manhã. E que o nosso coração se encha de alegria, sabendo que Hashem é conosco, sabendo que nós escolhemos a melhor parte. Você tem escolhido a melhor parte em servir a Hashem com sinceridade. Você tem escolhido a melhor parte em ser obediente a Hashem. Você tem escolhido a melhor parte de deixar que Kadosh Baruch Hu fale ao seu coração, que você não haja de impulso, que você não haja com o seu pensamento próprio, mas deixando que Hashem fale conosco, e nós possamos ser brahot, bênçãos na vida de outras pessoas. Hashem quer isso, irmão. Hashem está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, guerreiros e guerreiras. Não é que você tem que guardar a Bíblia toda na sua mente, você tem uma boa memória para dizer capítulo, livro, capítulo, versículo, é isso. É viver essa palavra. Quando você vive essa palavra, o temor de Deus está dentro de nós, irmãos. E assim nós vamos alavancando e vamos levando para fora das nossas vidas aquilo que não pertence a Deus, com amor de Deus. Porque, meus amados, essa semana a Guacina falou algo realmente que procede. Não adianta nada nós fazermos coisas que pensamos que estamos fazendo para Deus, se não tivermos amor. O amor de 1 Coríntios, capítulo 13, é essencial para as nossas vidas, irmão. Essencial. Ela anda junto com a Torá. Porque sem esse amor, nada podemos fazer. Sem o Ruach, sem o Espírito de Deus em nós, nada podemos fazer. Quem apenas tem golpe, que diz que é servo de Deus, mas é só igual. Não tem Espírito de Deus dentro dela, tem outro Espírito, mas não Espírito de Deus. Como, lamentavelmente, que não acabou a sua vida. Logo depois ele foi morto, depois daquela praga, vai se falar na semana que vem, em que Pirrais ali cessou mais uma ira de Hashem contra o seu povo, que estava pecando contra Deus, ele morreu. Foi morto logo depois. Que Hashem nos abençoe. Vamos de pé. Eterno, Kadosh Baruch Hu, Adonai Rádio nossas vidas, te agradecemos a oportunidade, porque é uma oportunidade que ainda temos, Senhor, de entrar por essas portas, de podermos proclamar a tua Torá, a tua palavra, Senhor, deixando um alerta, bem alerta, cada um de nós, que vivemos nesses dias, Senhor, nesse século, com tantas coisas acontecendo, Senhor. E nesse momento, Pai, nós possamos sair daqui guardando em nosso coração a ministração do teu Ruach, Pai. Porque nós vamos aplicar com a
e o marei chegando mais, despejar, querido lá em palestrar, envolver, e sabe mai palabreja, e assembleja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adonai, o Mosheinu Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado, Shabbat Tov. E outra parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Pra nós, né? Pra você.